Salve, salve galera de Umbanda! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Marlon Martins, bem-vindos a mais um podcast Papo de Umbanda, um mergulho no sagrado. Bem-vindos ao capítulo 21 e, como falado no último capítulo, nós vamos falar hoje sobre Exu. Laroexu, Aruê Santo Antônio, Araruexu, Exu é Mojibá ou Exu é Mojubá, como algumas pessoas gostam de falar. Gente, falar sobre Exu é sempre muito gostoso, muito bacana, muito bom, mas também é sempre muito complexo. Porque Exu é mil e uma coisas. Tem mil e uma definições. É um assunto gigantesco para falar em um capítulo de podcast, a não ser que façamos um capítulo com 50 minutos, uma hora, coisa que eu não gosto de fazer porque começa a ficar muito pesado, muito cansativo e você acaba perdendo a atenção e o foco. Então eu procuro fazer capítulos em torno aí de entre 23, 25 até no máximo 33, 35 minutos. Não é isso? Mas o que falar de Exu? E quando a gente fala de Exu, pô, gente, Exu é um universo. É um universo de entendimentos, é um universo de sensações, é um universo de intrigas. Ao mesmo tempo, é um universo de soluções. Não é isso? Exu é a boca do mundo, como é costume dizer nas nações de Candomblé. É a comunicação, é o dom da palavra, é a lábia, é a sagacidade, é a malandragem. Bom, a gente precisa seguir um rumo para não se perder nesse assunto de Exu e começar, como sempre eu costumo fazer, começar do começo. É isso? Então vamos começar por Exu Orixá. Tá ok, gente? Bom, Exu é orixá do panteão Nagô, da cultura Nagô-Iorubá. Exu não pertence à nação de Angola, Exu não pertence à nação de Jeje. Exu pertence ao Queto, que é a cultura Nagô-Iorubá. Tá ok, gente? Bom, assim como os outros orixás, Exu também era cultuado na África, não, e ainda antes dos negros chegarem ao Brasil, como orixá de certas aldeias, de certos vilarejos, né? E conforme a cultura e conforme as histórias, né, os cultos locais, era irmão do meio de Ogum e de Oxóssi, os três filhos de Iemanjá. Enquanto Ogum era o irmão mais velho, aquele mais sério, né? Aquele que passava o olho nos irmãos, aquele que se preocupava em ensinar ofícios aos irmãos, enquanto Oxóssi era o filho caçula que aprendeu a caçar e aprendeu a agricultura com Ogum, né? Exu era aquele irmão do meio. Irmão do meio a gente já sabe como é, né, meu povo? Irmão do meio é aquele mais atentado, é aquele mais falastrão, é aquele que prega as brincadeiras em todo mundo. Geralmente é o mais bem-humorado. Geralmente. Não é uma regra. Mas irmão do meio, por exemplo, eu, Marlon, sou o caçula de três. E realmente, meu irmão do meio, porra, o cara era um catiço, bicho. O cara era um catiço. Então a gente para pensar nessa situação de Ogum, Exu e Oxóssi, pelo nosso cotidiano até faz algum sentido. Mas enfim, então, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, que Exu é um orixá de Queto. Tá certo, gente? Exu é um orixá da nação Queto do culto Nagô-Iorubá. E aí, algumas características do Exu
de Queto, né, Nagoya-Yorubá, que sempre existiram desde sempre, né? Características: sarcástico, impiedoso, vaidoso, é isso? Totalmente ligado a questões sexuais, comunicativo, viril, né? Questões sexuais que eu quis dizer é a virilidade masculina. Tá ok, gente? E aí, falando sobre o Exu, Orixá, Nagoya-Yorubá, vem aquela questão da imposição da cultura europeia, trazendo assim a demonização do Exu. O que acontece? Quando os europeus chegaram na África, né, e deu-se o processo de escravização, né, deu-se o processo escravocrata, vamos dizer assim, e aí o Marlon está aqui para dizer que o branco escravizou o negro, ou que o negro de uma tribo capturava o negro de outra tribo e vendia para os brancos. Eu não estou aqui para dizer isso, mas, né, novamente, como tem costume dizer, ou mães, quando os brancos europeus chegaram no continente africano e deu esse processo escravocrata, gerou um murmúrio na Europa, né? Porque tinha aqueles que, entre aspas, com o perdão na palavra, cagava para o assunto, queriam mais era escravo mesmo que se dane, mas tinham também aqueles que ficavam, o que a população vai dizer, como vai ser isso dentro das cortes, então tinha esse disse-me disse. E aí, tirando as questões bíblicas, foi uma grande sacada dos europeus sincretizar o Exu Yorubá com o demônio bíblico, né? Lá, como costumo dizer, com o capiroto. Por quê? Porque assim os problemas deles estavam resolvidos. Ou seja, vamos estudar aqui, gente, qual é o Deus dessa gente. Esse Deus aqui, ó, ele carrega um falo pendurado com cabaças, com uma ponta mais acentuada, como se fosse uma glande peniana, vamos dizer assim. Ele é vaidoso, ele é viril, ele é sarcástico, ele é comunicativo, ele tem o dom da lábia, ele é malandro. Então, vamos ligá-lo ao Satã e tá tudo certo. Não exatamente assim, meu povo, como o Marlon está falando, mas vamos resumir. É isso. Com isso eles resolveram o problema deles. Estamos escravizando essa galera aqui porque são cultuadores do coisa ruim, vamos dizer assim. E isso, né, virou uma bola de neve e foi, e assim ficou. Né? A cultura ficou isso. Exu é o demônio. E até hoje, infelizmente, é uma estigma ruim, quase impossível de tirar. Não é isso? A não ser para aqueles que queiram se esclarecer, que queiram estudar, que queiram progredir e evoluir, sair do buraco escuro para a luz do conhecimento e dos estudos. Enfim, então a gente falou das origens do Exu, que ele é uma entidade divina do culto Nagoya-Yorubá. Falamos como mais ou menos se deu o processo de demonização de Exu. E aí Exu chega ao Brasil junto ao culto de alguns negros. E que aqui misturam o culto de outros orixás e é assim criado o candomblé, as nações de Queto. Por que as nações de Queto é a mais praticada no Brasil hoje? Porque foram os últimos povos a chegar, então conseguiram manter de uma forma melhor a sua cultura. Tá ok? E aí, gente, existem outras entidades das nações de Angola e de Jeje que se equiparam, entre aspas, equiparam também através de um sincretismo ao Exu Nagô, né? Que, se eu não me engano, é o Aluvaiá, nação de Angola, e o Elebara, da nação de Jeje. E ainda na nação de Angola,
tem muitas outras entidades, porque a nação de Angola ela cultua caminhos. Conforme a gente fala que na Umbanda os orixás são as energias de Deus, vamos dizer assim, os 7 primários poderes de Deus, na nação de Angola, os inquinces, né? Não são orixás, são inquinces, eles são os caminhos. E aí, como por exemplo, se você pega as entidades da selva quanto à visão cosmológica da nação de Angola, na nação de Quito você tem Oxóssi, que corresponde por toda a selva, né? Por toda a fauna e flora. Mas se você trouxer isso para a nação de Angola, como eles seguem a caminhos, dentro da selva tem vários caminhos, né? Tem a parte escura da selva, tem a parte da selva onde bate o sol, tem o caçador da selva mais profunda, tem o caçador da savana, que é o campo mais aberto, tem um caçador da água doce, tem um caçador que é aquele que vai pescar em mar. Ou seja, tem muitos caminhos para a caça, muitos caminhos para a selva. E é assim que a nação de Angola faz. E aonde eu estou querendo chegar? Que além do Aluvaiá, tem uma entidade de Angola conhecida como Pambu-Indila, que foi provavelmente quem deu origem à nossa querida e amada entidade conhecida como Pombagira, ou Bombogira, ou Pombogira, ou como eu gosto de dizer, moça. Tá ok, gente? Mas como que Pambu-Indila virou Pombagira? Bom, gente, e aí, com toda a minha transparência, é preciso estudar muito, mas muito. Mas, até onde eu sei, como a nação de Angola cultua caminhos, não cultua, vamos dizer assim... Quando eu digo que a nação de Angola cultua caminhos, gente, esses caminhos recebem um nome, tá? E cada nome é um inquince. Ou seja, se em Quito nós temos algumas qualidades de Oxóssi, em Angola nós temos muitos caminhos que seriam os Oxóssis. Muito mais. Porque é muito desdobramento. Ou seja, você pega a selva, que é um item principal, e desdobra essa selva. Sai tudo aquilo que eu te falei. A selva escura, a selva mais aberta, a selva com água doce, a selva que faz fronteira com o mar. Então, assim, são caminhos desdobrados, né? E aí, Pambu-Indila, como é um caminho, ele não tem gênero. Masculino e feminino. Eu já vi nação de Angola dar gênero masculino, mas também já vi nação de Angola dar gênero feminino. A Pambu-Indila. Esse, entre aspas, Exu de Angola, né? Esse Inquice, que seria o Exu de Quito. Bom, vocês me entenderam, né? Então, provavelmente daí nasceu o sincretismo da Pombagira, que seria o par dual energético de Exu na Umbanda. E aí a gente já começa a falar de Exu e Pombagira de Umbanda. Mas isso que o Marlon está falando é uma certeza? Não. O que o Marlon está passando é o que ele já viu de alguns materiais que ele já estudou, já pesquisou, e chegou a essa conclusão e tirou dúvida com algumas pessoas, mas isso é o certo? Marlon é o dono da palavra? Não, não é. Tá ok, meu povo? Mas aí, então, nós falamos de Exu lá de Quito, falamos da demonização europeia de Exu, o que estigmatizou, infelizmente, nosso querido Exu, tanto de Candomblé quanto de Umbanda, até hoje. Não é isso? E aí falamos um pouco da nação de Candomblé para entender, ou ao menos tentar entender como Pombagira chegou na Umbanda. Tá ok, gente? E aí sim, agora a gente vai começar a falar do Exu de Umbanda. Exu de Queto, Exu Orixá. Exu de Umbanda, em essência, ele é um Egum. Por que ele é um Egum? Porque ele é o espírito de um ex-encarnado, hoje, claro, desencarnado. Passou pelo nosso mundo. Um dia foi doutor, um dia foi mendigo,
Um dia foi monge, um dia foi